Irmãos, eu estava vendo a leitura de Provérbios capítulo 2 e o Tiaguinho leu e explanou, e é bem interessante. Estamos agora caminhando na floresta proverbiana esses meses agora com a leitura, e aqueles que chegaram depois, capítulo 2 de Provérbios, é como se cada um de nós estivéssemos nadando no oceano do pecado e de repente clamando por socorro, desesperados. O Senhor Jesus é o nosso salva-vida que vem ao nosso encontro e não só joga a boia, mas Ele vai até a cruz. E é Ele que nada por nós contra a maré e vence o pecado e nos dá a vitória. Pensando nessa ilustre verdade, nós temos estudado 1 Coríntios, 2 Coríntios. Semana passada nós fizemos uma pausa, tivemos ceia, fomos para o texto de João capítulo 12, e hoje nós retornamos novamente nesse combate que o apóstolo Paulo tem contra os falsos mestres. E é essa a ideia, o desafio que nós temos de mostrar que Jesus é a única fonte de salvar almas como salva-vida. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. E nós vamos pegar aqui um trechinho do texto, que é o capítulo 11, versículos 7 a 15. Todos acharam? 2 Coríntios 11, de 7 a 15. Eu vou fazer a leitura então. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória, essa honra das regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as tuas obras. Muito bem. Temos aqui mais um trecho para caminharmos nessa noite, como igreja bíblica, tomando também sempre o aprendizado do apóstolo Paulo, com uma postura de combate, onde ele, no caso, defende o seu apostolado. E nós temos aprendido em que, nessa caminhada, o apóstolo Paulo, em um certo momento, ele combatendo os falsos mestres, ele teve que chegar e mostrar o currículo dele, mostrar ações dele,
e mostrar também o testemunho dele diante de oposições. Aí Paulo fala, olha, eu passei perigo de morte, perigo de espada, fome, nudez, naufrágio, açoites, prisões, tudo pela causa de Cristo. E vocês, que se dizem verdadeiros, que cobram para pregar a mentira, qual é o pedigree de vocês? E Paulo está indignado aqui, e ele defende então a verdade, a sua pessoa, principalmente a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, dessa forma. E 2 semanas atrás, então, nós vimos mais uma vez o apóstolo Paulo severamente combatendo, defendendo a igreja de Corinto, que agora na segunda carta já é uma igreja mais obediente, ele está muito satisfeito pela conduta da igreja, e aí Paulo mostra no capítulo 12, que nós já estudamos, foi necessário mostrar que eu sou de fato um cristão. E aí Paulo fala de que ele foi até o terceiro céu, ele esteve na presença de Deus, aprendeu algo inefável que ele não podia compartilhar, mas mostrando que algo tão nobre aconteceu com ele, e que só pôde acontecer porque ele era um apóstolo de Deus, foi algo exclusivo, sobremodo excelente, para que ele mostrasse essa verdade e também combatesse os falsos mestres, os falsos apóstolos, no qual nós lemos aqui. E hoje nós vamos perceber de novo o apóstolo Paulo usando mais uma carta na manga, né? Mais um momento de triunfo com a sua vida, com a sua oração, com a sua perseverança, e que nós podemos aplicar também na nossa vida. Nós vivemos tempos difíceis, sim, onde o coronavírus, né, veio para ficar, o Covid, em que cada um vai ter que continuar convivendo a sua vida, seja com máscara ou sem máscara, seja no trabalho ou na escola, em qualquer lugar. E que cai no esquecimento. As pessoas já estão andando na calçada sem máscara. As pessoas já estão se abraçando mais, se cumprimentando mais. Restaurantes lotados. Fernão Dias, essa semana, tudo bem que teve acidente, mas o movimento na cidade não é só de final de semana, é meio de semana. Para quem pega trânsito e trabalha sabe, né, Dimas? Tudo começou a voltar ao normal. O diálogo dos pastores que eu conheço, como que está a sua igreja, ligaram para mim, é a mesma. Aonde está o povo de Deus? Claro que Deus é soberano, está no controle, o Covid fez com que as pessoas ficassem em casa, fiquem em casa. Mas aqui é a casa de Deus, e onde estão as pessoas? Não é o nosso caso hoje, nossa, a igreja hoje está cheia. Mas a questão é que quantas vezes igrejas vazias, quantas igrejas estão vazias? Aqueles que já estavam meio assim, né? Agora, não, assiste em casa, pela internet e por aí vai. Irmãos, que grande desafio. Assim como Paulo no passado teve, nós também temos. Não podemos nos acomodar. Lembra que nós acabamos de falar do salva-vida, que é Cristo, na qual entregamos, ofertamos pelo seu exemplo. E a questão que nós temos que tratar nessa noite, depois de estudarmos de que em Corinto havia esses infiltrados, esses falsos mestres, a qual acusavam Paulo de ser desonesto e até hipócrita, também fazem isso com você. Ah, não está indo para a igreja mais agora? Tudo é Covid. Ah, mas por que você não está indo? Você não é crente? Paulo depende e defende, com a ajuda de Deus, desde o capítulo 10 até o capítulo 13, e agora Paulo faz algo bem interessante. Nesse texto que nós já lemos e nos prendemos, mostra que o apóstolo Paulo ele também era flexível. O que é uma pessoa flexível? É uma pessoa que tem um bom senso e que tem uma balança e que sabe avaliar muito bem. Só que Paulo faz isso diante da igreja
diante de situações que devem ser observadas, moderadas, só que diante dos falsos mestres, Paulo nem conversa, Paulo nem bate boca, nem um pouco flexível ele é, porque é algo muito perigoso. E então Paulo, fazendo essas concessões, ele não abre mão de exceções quando está diante dos inimigos. Nós veremos 3 comportamentos dos servos de Cristo diante de ameaças. 3 comportamentos dos servos compromissados com a verdade. Por que eu estou usando aqui a palavra compromissado? Porque somente quando se há um compromisso entre 2 pessoas é que nós vamos descobrir as qualidades que mostram esse compromisso. Se eu tenho o compromisso de levar o meu filho para a escola, se eu tenho o compromisso de pagar as minhas contas, se eu tenho o compromisso dentro de um matrimônio, se eu tenho um compromisso de bater o cartão na hora do serviço, nós também temos um compromisso no reino de Deus, sim ou não? Sim. E nós veremos então nesse pedacinho de texto 3 compromissos desses servos verdadeiros, enganjados, chamados. E a primeira dela está substanciada no versículo 7 a 9, onde Paulo fala: cometi eu porventura algum pecado? E Paulo está fazendo uma pergunta dizendo, pelo fato de viver humildemente. Irmãos, com certeza nós podemos viver a nossa vida de forma simples. Nós não precisamos ter coisas que na verdade nós não precisamos ter. A esposa do nosso presidente Bolsonaro, morando naquele palácio, ela mesma pediu para desativar e fechar salas e cômodos, porque eu não preciso disso. Eu não tenho necessidade de viver essa luxúria. E é um exemplo como esposa de um presidente. Não falando de política e defendendo Bolsonaro, nada disso. Mas se dá para cortar gastos, se dá para diminuir os ministros como foram feitos, prédios e aluguéis que eram alugados para esses, que agora, olha, cada um se vira porque acabou a mamata. E Paulo está diante da igreja, diante dos falsos mestres, dizendo: é pecado eu agir de forma humilde, de viver uma vida dessa forma, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Irmãos, Paulo esteve com esses crentes, pregando o Evangelho e não cobrou 1 centavo. E os falsos mestres que nós vemos hoje? Se você não pagar um bom cachê, eu não vou cantar no estádio as músicas gospel. Se você não me pagar bem, não vou pregar na tua igreja. E qual é o cachê? Um dinheiro absurdo. Não é por acaso que Deus pesou a sua mão e quantas agências, quantos grupos. Essa semana pregando na igreja de Jandira, igreja bíblica de Jandira, conversando com o Marquinhos, que tive a oportunidade de viajar com ele, a sua família, pregando o Evangelho. Hoje, quem vive cantando música gospel, ou você se associa com o mundanismo fazendo show, ou senão você não vive mais de música. Então significa que as pessoas antes viviam, eram sustentados por meio da música. Jesus cobrava para pregar o Evangelho? Não. E é interessante que o primeiro comportamento que nós temos que ter como servos compromissados é sermos altruístas. Vamos falar juntos? Sermos altruístas é pensar no outro. Você vê um irmão com uma necessidade, você fala: opa. Tem o Kenji, eu curti hoje ele no Face, ele fez seminário Palavra da Vida, já faz 1 ano e pouco que ele tem um ministério, coisa simples,
Ele pegou um muro, pintou um cabide e pendurou um monte de roupa. Se você tem algo para doar, pendura aqui. Se você precisa de algo, pegue aqui. Simples. E com isso, ter oportunidade de dialogar, de conversar e pregar o evangelho. Ali é pertinho, onde ele tem um estacionamento e lava rápido. Pronto. As pessoas chegam e falam, nossa, mas eu posso chegar e pegar? Fique à vontade. Nossa, mas eu posso chegar e doar? Fique à vontade. Nós podemos mostrar que somos altruístas. Talvez um irmão queira conversar com você 10 minutos, você fala, não, 20 minutos. Pode ser 20 minutos, algo simples. E nunca deixe de orar quando você conversar com alguém, faça isso. Conversou com alguém, fala, posso orar por você? E ore. Isso vai mudar a vida dessa pessoa. Nós precisamos lembrar desse comportamento compromissado com a verdade, de sermos altruístas. Paulo age de uma forma incomum, porque no mundo, na sociedade hoje, é comum, depois de um bate-papo, alguém botar a mão no seu ombro e falar, posso orar por você? É comum isso? Não é comum. O que é comum é as pessoas falam, Deus abençoe, vai com Deus. Mas espera aí, você pode orar por mim? Será que nós temos que esperar alguém fazer esse pedido para nós? Paulo não recebeu recurso algum ao pregar o evangelho como ministro, e ele se mantém firme nessa postura de procurar manter a paz na igreja, de poupar a igreja, de não ser pesado para a igreja, por amor a Deus e à igreja. Interessante que o verso 7 que nós lemos, ele fala que foi de forma gratuita, com humildade. E olha só o versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Outras igrejas contribuíram para que eu servisse vocês. Eu não fui um peso para vocês. Vocês não me sustentaram, mas outras igrejas sustentaram. E eu pude servir vocês com toda a alegria. Paulo cita a igreja de Macedônia, na qual ele teve o direito e essa bênção. É como se Paulo, então, mais uma vez, lembra, ele está combatendo os falsos mestres. E como eu já disse, cobrava-se muito caro para pregar a mentira. E Paulo está fazendo o quê? Eu não cobro nada para pregar a verdade. Mais uma carta na manga. Mais algo nobre e distinto que nós devemos praticar. Tá, mas você vai ficar aqui gastando o seu tempo, ou gastando a sua luz, ou gastando a sua gasolina, mas para entregar um folheto, para fazer uma oração, para levar essa alma à conversão. Versículo 9. Paulo diz que está abrindo mão. E estando entre vós, ao passar privações, olha que Paulo passou necessidade. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. É legal quando alguém abre mão. Olha, rapaz, eu tenho dinheiro para comprar um leite, mas a gente vai rachar esse leite. É igual ao casamento, momentos difíceis, onde você e a sua esposa têm que dividir uma azeitona. Da mesma forma, como irmãos em Cristo, um pode ajudar o outro, e deve ajudar o outro, não só quando sobra. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, não leve pão, não leve dinheiro, confie em mim. Quando veio a pandemia, o pessoal queria levar o mercado inteiro. Ninguém era altruísta em pensar no outro. Interessante que quando o povo no deserto, Deus deu o maná, é para hoje. O pessoal guardou para outro dia, apodreceu.
Irmãos, nós que temos um Deus tão grande, como a palavra de Deus fala, que veste uma flor, que cuida dos pássaros que não trabalham, quanto mais cuidará de nós. Qual é o pai que tem um filho que pede pão? Dará pedra? Pede um peixe, dará serpente? Não. Então nós temos aqui a convicção de que sermos altruístas, abrir mão, para não ser chamado de escândalo. Os falsos mestres estavam com lanças e flechas batendo de frente no apóstolo Paulo. Isso porque ele não roubava a igreja. Imagine se ele recebesse oferta. Já pensou, neguinho? Mesmo fazendo o que é certo, ainda com oposições e perseguições. Cabe a nós fazermos uma avaliação de que o apóstolo Paulo, então, ele faz uma concessão para a igreja. Olha, não recebi. Mas diante dos falsos mestres, ele nem bate papo e nem faz exceção. Não tem como negociar nada com vocês. Mas com o povo de Deus, eu estou disposto até de sangrar. Mas com vocês não. Eu não posso me compactuar e fazer uma aliança com vocês. Paulo bate de frente, exorta. E mais uma vez o apóstolo Paulo combate esses hereges. Abrir mão para não ser acusado, não ser chamado de explorador. Como nós temos sido chamados? Como as pessoas têm nos olhado? Como nós nos apresentamos diante das pessoas? Será que você é o que você diz ser? Posta ser? Se veste ser? Fala ser? Se comporta como ser? E depois de nós olharmos esse primeiro comportamento do servo compromissado com a verdade, nós nos deparamos agora com o versículo 10 e 12. O versículo de 10 a 12 vai mostrar para nós que esse servo, ele é vigilante. Ele é atento. Diz o verso 10: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. O apóstolo Paulo está dizendo assim: para mim é algo muito honroso, é muito nobre eu poder praticar e viver a forma como deve viver um cristão, porque eu estou vigilante, para que essas setas malignas não me incomodem. Porque o que eles queriam fazer é que o apóstolo Paulo fosse pego, tivesse nele alguma falha, e aí sim a igreja toda se afundava. Se alguém conseguir derrubar você, a sua família, muitos vão também no mesmo caminho. Ser vigilante era uma glória que ele tinha, de viver dessa forma, de não usar os direitos que ele tinha. Paulo preferia morrer do que deixar com que outros matassem a igreja. Depois de nós lermos o versículo 10, olha o versículo 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. O fato de amar é o fato de eu não querer ser pesado. Se você puder voltar comigo, 1 Coríntios 9,15, olha o que diz. 1 Coríntios 9,15. Primeira Coríntios 9,15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Eu não estou procurando os meus direitos, se eu devo ser sustentado ou não.
E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória de poder servir a Deus com vocês. Quem pode ler também o verso 6? 1 Coríntios 9, 6. Paulo agora fala também de Barnabé, que era o seu escudeiro. Nós temos o direito, mas nós estamos protegendo, estamos vigilantes no nosso direito. Olha o que diz, capítulo 9 também, verso 7, de 1 Coríntios. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que debulha, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós maior direito ainda ou medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao templo se alimentam, e quem serve a esse altar, do altar tira o seu próprio sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tão gostoso poder ver a conduta de vigilante e não ladrão. Eu sou um vigilante e não um ladrão. Irmãos, nós podemos ser honestos nos nossos negócios. Isso também está ligado ao ser altruísta. Isso são formas de nós defendermos a igreja, defendermos a nossa família e combater os inimigos. É pregar a graça de Deus sem cobrar nada em troca. No capítulo que nós acabamos de ler, 11, 12, temos estudado, Paulo parece ser um pouco irônico, mas isso é algo que ele tem que fazer, é necessário fazer. Os irmãos ficam ofendidos. Ele até fala disso, mas foi preciso agir dessa forma. E Paulo até fala: olha, vocês me perdoem, mas eu precisei agir dessa forma. As pessoas acusam você por fazer aquilo que é certo. Não sei se você já teve a oportunidade de passar num caixa no mercado e você pegou uma mercadoria que não foi computada. E de chegar e voltar: olha, eu estou levando algo que não foi passado. Estou vendo aqui algumas pessoas. Ou de você passar a sua mercadoria e você chega em casa e ali tem 5 itens que cobraram dobrado. De você voltar e pegar um crédito e ser honesto. Todos nós sabemos da lei em que se você pegar algo que está vencido,
Você passa toda a sua mercadoria e você apresenta, olha, isso está vencido. É lei. Vamos supor que você pegou ali 20 quilos de picanha. E você olha, está vencido. Eles vão pegar 20 quilos de picanha que não está vencido e vão te dar. E você não vai pagar 1 centavo. E leva para casa. Pastor, agora eu vou entrar no mercado procurando tudo que está vencido, não é certo? Mas é lei. E nós não estamos tratando aqui, seja de uma compra, de um alimento ou de tantas outras coisas que vão trabalhar o nosso caráter, o nosso direito. Mas o apóstolo Paulo está sendo justo, como um cristão comprometido com a verdade. Ele apresenta diante de nós 3 comportamentos. O primeiro, ser altruísta. E o segundo, ser... Vamos começar de novo. Qual é o segundo? Vigilante. Amém? Amém, igreja? E agora talvez você esteja pensando, qual é o terceiro? O terceiro está no verso 13 até o verso 15, que diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Palavras fortes, não é? Transformando-se em apóstolos de Cristo. Primeiro versículo que eu vejo, então, pastor, que fala que existe falsos apóstolos. E tem tanta gente se dando o título de apóstolo hoje, não é verdade? E eu estou vendo um versículo que fala que há falsos apóstolos. Por que há falsos apóstolos? Apóstolo só poderia ser aquele que Deus deu o título para ele ser apóstolo, e não você se auto-intitular. Apóstolo também só era aquele que viu Cristo face a face. Os apóstolos de hoje nunca viram Cristo face a face. E a gente poderia tomar um bom tempo aqui para explanar isso. Mas a ideia aqui é que o terceiro comportamento de um servo compromissado com a verdade é que ele é muito corajoso. Paulo era muito, mas muito corajoso. Paulo enfrentava e não tinha medo de apanhar, não. E apanhou muitos. E nesse verso 13, onde ele revela quem esses homens são, ele esfrega na cara deles de que eles são falsos. Ele alerta a igreja para que não aceite esse tipo de gente, que o próprio apóstolo Paulo fala que eles batem na face de vocês e ainda vocês têm medo desses homens. O ser corajoso está no sentido de que Paulo acusa esses homens maus. Paulo combate esses homens maus. E hoje nós olhamos para uma igreja moderna, uma igreja onde você encontra a palavra de Deus em tantos lugares, nas redes sociais, internet, livros, em áudios que você pode ouvir, fazer faculdade teológica à distância, seminários. Você tem tanta bagagem bíblica, só que crentes covardes, de que não levantam um dedo, não abrem a sua boca para lutar e defender o irmão, para lutar e defender a igreja, com medo. Medo. Paulo não negocia com esses homens, não tem medo deles. Paulo sabe como se deve portar, como se deve governar a igreja, como administrar a igreja. Paulo então mostra o seu apostolado defendendo ele, sem escândalo, mas Paulo bate de frente, discute com aquilo que é nobre. Às vezes a gente vê irmãos brigando com irmãos em Cristo, devia brigar com o inimigo. Discutindo posições escatológicas, por exemplo, se é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas que isso vai levar. Importante que nós somos crentes salvos pelo mesmo Senhor e vivemos pela graça. Quer brigar? Não brigue com teu irmão sobre posições, se deve batizar por imersão, aspersão, afusão.
mas que nós possamos ter esse compromisso como servo de Cristo, nesse comportamento de altruísmo, vigilantes e corajosos. Abra a tua boca para proclamar, mas também abra a tua boca para defender. Paulo se preocupa tanto com a igreja, com o cristianismo autêntico, com essa essência da teologia bíblica, e Paulo então, ele não se deixa corromper. As seitas, as heresias que têm entrado dentro da igreja, ou como muitos diziam no passado, né? O mundo está entrando dentro da igreja. Não, a igreja está entrando dentro do mundo, se corrompendo, associando e tendo algumas negociações. Nós sabemos que nós não somos daquela igreja que crê em perder a salvação, e que vive na lei, e que vivem por obras. E hoje, infelizmente, estava almoçando na casa do meu sogro, conversando com o meu cunhado Guilherme. Ele viveu um bom tempo na Europa, no país da Alemanha. E nós sabemos que a Europa foi o berço do cristianismo. E hoje, castelos, templos gigantes vazios. E ele teve a oportunidade de ir em algumas igrejas e ouvir a palavra de Deus, sendo que naquele país onde começou a reforma protestante com Martinho Lutero, tudo que ele pregou e ensinou parece hoje ir de água abaixo. Pastores, líderes, pregando de que se você tem um bom relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, não tem problema nenhum vocês terem atos antes do casamento. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Tanto mensagens como essa, como tantas outras. Acabou com a igreja, destruindo a igreja. Isso tem fomentado nos nossos dias, tem se corrompido no seio da igreja. Quero terminar fazendo algumas avaliações de que nós não devemos dar espaço para os falsos mestres. Pessoas que se intitulam, que tomam posturas e cargos. Estamos cansados de ouvir mentiras e ficar calados. Como pessoas que se dizem ser pastora. Se você de fato teme a Deus, é convertido, a palavra de Deus diz que esse título, esse cargo não cabe ao sexo feminino. Se submeta a Deus, porque senão você se torna como um falso mestre. Por que nós não falamos isso com toda a docilidade, com toda a educação, com todo o carinho? E são irmãos nossos crentes. Nós precisamos alertar e ajudar. Estou dando uma palhinha aqui. Somente a Bíblia esclarece, nos adverte. Irmãos, eu quero continuar orando e esperando na nossa igreja e da igreja brasileira e no mundo todo, de que nós, como cristãos verdadeiros, tenhamos esses 3 comportamentos maduros, desses servos compromissados com a verdade. Uma vida não promíscua, teologicamente, mas uma vida altruísta para cooperar com o reino. Ter também uma vida de estar vigilantes e não como bandidos, ladrões, enganando, roubando o seio da igreja. E por último, sermos corajosos como Jesus foi, ao ponto, como Paulo fala, se possível for, morrer pela causa do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo tão sério
tão significante, tão verdadeiro, que abre os nossos olhos, que nos desafia a abrir a nossa mão, de sermos altruístas em ajudar alguém para pregar o Evangelho. Seja pondo a mão na massa num mutirão, seja dividindo um par de roupa, seja orando depois de uma conversa com o irmão ou com um desconhecido, seja entregando um folheto, que possamos também fugir dos falsos mestres, não dando oportunidades para eles, fazendo uma apologética. Que possamos, ó Deus, lembrar que são servos do diabo e que a nossa luta deve ser constante, ao ponto de não só ser vigilante, mas corajosos em alertar o rebanho, em tocar o sino e falar: corre, foge, e não sermos pegos por negociarmos, por nos associarmos a esse tipo de gente. Nos ajude, ó Deus, como lemos em Provérbios capítulo 2 hoje, de que nós estávamos num mar de lama, e Provérbios 2, de 1 a 4, nele todo fala que o Senhor veio ao nosso encontro como salva-vidas, e que hoje nós, compromissados com o Senhor, temos esse procedimento de salvar vidas, de estar atentos, vigilantes, com essa coragem de se lançar à disposição do Senhor, sendo altruísta, como o Senhor foi na cruz. Senhor, eu vou dizer amém agora, e todo mundo vai se levantar, cumprimentar, ir embora, chegar em casa no seu corre-corre. E talvez a pergunta que eu faça, você lembra o segundo ponto, como eu falei agora há pouco, mas que o Senhor incomode, guarde, proteja essa igreja. E obrigado por não ser um peso aqui como pastor. E é no nome de Jesus que eu oro para que cada um aqui também não seja. Em nome de Jesus, amém. Amém.